Ok, vou criar um box. Então F3 para poder enxergar aqui o tamanho. Beleza. Vou alinhar ele com a grade. Somente no eixo Y. Ele vai ter que ficar um pouquinho mais para fora, né? Vou aumentar a altura dele e colocar aqui dentro, como se fosse parte do pilar. Converter em poly. Vou fazer uma cópia desse segmento aqui. Aliás, com o segmento não vai dar, a gente vai ter que criar um novo cilindro. Mais ou menos do mesmo tamanho que o outro. Vamos alinhar aqui com relação ao gizmo no meio. Eu preciso só aumentar um pouquinho o tamanho dele. Aí, tá bom. Vou trazer ele até aqui. Vou fazer com que ele atravesse o quadrado que a gente fez com a altura. Posso zerar esses segmentos aqui. O número de lados pode ser 18 também. Agora, clicando no quadrado, eu vou criar um objeto composto, né, um compound object. Boolean. Beleza. Olha, ele atravessou, né, ele fez uma subtração entre os elementos que eu selecionei. Vou converter em poly. Quero que fique definitiva essa troca. Tá, vou pegar esses dois vértices aqui de baixo. Vou criar um connect. Vai ter uma conexão aqui. Vou trazer ela mais para cá. Na visão left também. Criei esse weld. Eu vou selecionar esses 4 vértices aqui, né, 2 de cada lado. Vou dar um Ctrl Shift E. Ou vocês podem conectar. Vir aqui embaixo na aba Edit Vértices, conectar. Eu fiz isso para eu poder deletar essa edge aqui, porque quando eu usar o chanfro, ela vai dar uma entortada na malha. Então eu vou pôr o Remove. Beleza. Primeiro eu vou selecionar em cima e embaixo. Vou apertar o Ctrl e a seleção por edge, porque aquela seleção por polígono vai virar o mesmo local, só que por edge. Vou usar o chanfro. Meu Deus, é .018. Agora eu vou dar um ring aqui, selecionar todas as edges que tem em volta. Essa daqui, ela não precisa ser selecionada na verdade. Vou dar um loop, mais um chamfer. Posso até colocar um pouco mais. Vou selecionar este lado e esse lado, vista left. Segurar o Ctrl e apertar para ficar por edge. Vou desselecionar as edges que eu acabei de fazer agora, porque eu quero só o meio. Só essa edge aqui para dar um chamfer. Eu vou ter que reduzir um pouco esse, senão vai invadir um espaço ali. Beleza. Então agora eu vou marcar tudo aqui. Só tirar do isolation, vou dar uma marcar tudo, vou dar a cor preta e vou adicionar o material. Então a gente tem aí a travinha do portão, tá? Se vocês quiserem ficar um pouco mais de tempo, fazer uma travinha mais detalhada, beleza. Só vou unir essas duas partes aqui que eu ainda não fiz. São esses dois vértices, né? Só preciso alinhar. Deixa eu só ver qual é qual. Deixa eu isolar os dois, fica melhor. Isso, eu tenho que pegar esse vértice, trazer ele um pouco aqui para baixo. E esse também, para não ficar torto. Vamos ver lá. Beleza. Vou apertar o 1, seleção por vértice, marcar e vou dar um weld.
Posso mexer aqui um pouco para frente. Não vai mudar muita coisa, né? Tá bom. Se eu quiser eu posso até atravessar esse edge aqui, ó, para dizer que passou pela trava. A trava precisa ficar um pouco mais centralizada só. Beleza, então a porta com a trava tá feita. Eu só vou deletar o que eu tiver de grade aqui dentro. Selecionei a grade e a trava, vou dar um Alt Q para isolar e vou apagar a grade que estiver dentro desse espaço. Opa! Apertar o Alt para tirar essa seleção aqui e essas aqui. Vou ter um probleminha ali, mas depois eu ajeito com os vértices. Tá, ó, deletei. E essas daqui que ficaram, posso pegar esses edges e dar uma baixada. E esse daqui não tinha visto, deletei. Posso apagar isso daqui também. Legal. Então, ó, a trava da porta com a grade e os pilares já estão feitos. Agora eu só preciso fazer um outro lado com portas também. Eu vou juntar esse grupo aqui, a grade, a porta e o pilar do meio, né? Porque os outros dois já tem lá. Vou agrupar. Vou mover o pivô e alinhar com o tatame em todos os eixos. E vou fazer aqui um mirror com cópia no eixo X e Y. Aí ele vai passar para lá a porta, invertendo o lado. Isso, é por isso que eu disse que foi importante a gente centralizar todos os objetos sempre no meio, no caso desse projeto aqui, porque livrou a gente de uma mão de obra de ficar alinhando com a mão todos esses objetos. Tá? Então, ó, a parte de modelagem está pronta. Falta só um palco, que seria isso daqui, né? Porque provavelmente embaixo do palco, embaixo do octagon, né? A gente tem alguns fios, alguns microfones aí que eles usam para transmissão, tal. Então tem esse palquinho aqui e também acaba servindo de mesa para os comentaristas, para os fotógrafos e tal. Vamos lá. Facinho, visão top, apertar o T, criar uma geometria. Cilindro, vamos fazer um pouquinho maior, né? Dá um pouco de altura, de 8 lados. Apertar o W e centralizar ele aqui embaixo, X, Y e Z. Eu vou descer um pouquinho aqui, uma vista front para poder enxergar melhor, porque ele começa onde termina o tatame e no caso também aqui a trave. Vou deixar bem colado. Vou rotacionar lá os 22 graus e meio para ele ficar junto, né, na mesma posição que o polígono. Tem até um enfeitinho legal que no caso desse ringue não tem, que é uma grade, né, uma espécie de grade que no do octagon vocês podem perceber que tem. Então beleza, já está centralizado. Vou trazer o pivô para o meio. Não vou centralizar em Z de novo, porque eu acabei de trazer ele para baixo. Tá? Então, essas grades funcionam da seguinte forma. Vou converter em poly. Selecionar por polígono, vou dar um inset. Pode ir até bem próximo aqui da almofada, por exemplo. Essa distância está legal. Vou pegar esses polígonos, apertar o Shift e clicar no próximo para ele fazer o giro aqui. Vou dar um inset por polígono, fazer um inset pequeno. Eu posso, assim tá bom, fechar em 0,2, aliás 1.2, tá? Desculpa. Vou dar um OK, vou
no eixo Z, vou abaixar um pouco, aqui ó, essa seleção. Vou desselecionar somente um, vou apagar o resto. Vou selecionar esse para o polígono também, vou detachar. Selecionei apenas o objeto novo, centralizei o pivô. Apertar o 2, seleção por edges, fazer mais umas conexões. Opa, aqui é 0, o número de conexões pode ser 25. E na horizontal, um pouquinho mais, eu acho. Não, até menos. Vamos ver aqui, 15. Vou selecionar por polígono, tudo. Mais ou menos que a gente fez com a grade, né? Porque aqui também é uma espécie de grade. Na vista top eu vou dar um inset por polígono também. Pode ser, beleza. Deletei. Seleção número 3. Né, aqui ó, por border, vou segurar o shift e vou arrastar para baixo, aí, só para ficar uma ideia de grade. Bem, a grade aqui está feita, vou alinhar o pivô com o tatame, em todos os sentidos, vou novamente na nossa ferramenta Array, rotação 360, 8 objetos. Opa, parece que ele está meio fora, hein? Deixa eu dar uma olhada. Vamos ver. Tools, Array. Tá ficando um pouco esquisito ali. Como cópia. Deixa eu dar um cancel. Pode ser que esse pivô aqui esteja desalinhado. Eu vou alinhar Align to Word, novamente Ctrl A, vou alinhar com esse, pelo pivô point, lá ao centro do pivô. Vamos lá em Array, agora vai dar certo. 8 encaixados, agora sim. Beleza, então ó, só vou passar aqui a cor agora e o mesmo material para tudo. Cor preta, material mesmo ali. Então beleza. A modelagem já está pronta, tá? Eu vou agora só fazer um outro vídeo para ensinar vocês a fazer o mapeamento, colocar umas texturas, colocar aqui os patrocinadores, né? E depois vocês fazem a animação aí que vocês preferirem, beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa primeira parte de modelagem aí e até a próxima.